Apocalipse capítulo 3, versículo 14, e assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Então nós vamos orar nesse instante. Bondoso Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Toma as nossas vidas em tuas mãos, ministra ao nosso coração, pois sem ti nada podemos fazer. É assim que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós vamos encerrar hoje o relato da primeira visão, lembrando aos amados que o livro de Apocalipse ele não é dividido em capítulos, ele é dividido em visões. Então nós temos 4 visões que é dada a João, e a primeira delas vai do capítulo 1 até o capítulo de número 3. E aí hoje nós encerramos essa primeira visão, mostrando a soberania do Senhor, e o capítulo 1 vai descrever isso muito bem, que o Senhor tem olhos como chama de fogo, tem pés como latão reluzente, e aí esses termos descrevem a divindade de Cristo, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. A gente vai ver que esse Cristo soberano e santo, ele se revela não só à igreja, mas que passeia no meio da igreja. E aqui tem uma informação muito preciosa para um movimento crescente no Brasil, que é o movimento dos desigrejados, o movimento daqueles que querem o noivo, mas não querem a noiva, aqueles que por alguma razão, por algum desapontamento, por alguma tristeza ou decepção para com as pessoas da igreja, abandonam a igreja ou insistem em viver num ciclo de mudança eclesiástica. E aí a gente aprende aqui na igreja, aqui no Apocalipse, que o Senhor Jesus, mesmo observando as falhas dessa igreja, ele não a abandona, pelo contrário, ele manifesta o seu amor a ela, ele passeia no meio dela, sempre ofertando uma renovação, uma chance de recomeço a partir do arrependimento. Então, se o santo elogiou o pecador, no caso a igreja, se o santo andou no meio da igreja, imagina cada um de nós. Então, nós devemos ter uma visão menos narcisista de nós mesmos. Nós precisamos nos descentralizarmos da vida da igreja e nós precisamos ter uma visão mais de nós do que do eu. Então, as cartas vão nos dar esse reforço e essa reflexão. Aqui é escrita a igreja em Laodiceia, e a última carta, com certeza, é a carta mais dura, é a carta mais firme do nosso Senhor. Essa carta ela é muito severa, e a gente vai ver logo mais por que essa carta é tão severa a esta igreja. Laodiceia, ela foi fundada, a cidade de Laodiceia, ela foi fundada em 250 a.C. Essa fundação foi por meio de Antíoco da Síria. Então ele funda essa igreja, ou melhor, essa e que tinha algumas distinções socioeconômicas. Por exemplo, na cidade de Laodiceia havia 4 características que faziam com que o PIB daquela cidade, fizesse com que o comércio daquela cidade fosse um comércio pujante. A primeira delas é que em Laodiceia nós temos um grande centro bancário e financeiro. Havia muitos bancos, havia uma potência financeira extraordinária. Essa potência financeira é tão grande que no ano 61 depois de Cristo, a cidade foi devastada por um terremoto
e ela não permitiu, e ela não quis a ajuda do Império Romano. Ela resolveu se reconstruir com os seus próprios recursos, dada o seu poder aquisitivo. Acompanhado disso, você vai ver que aqueles moradores, eles eram pessoas muito soberbas, eles eram muito arrogantes, dada a sua riqueza. E isso vai ter um reflexo na igreja. E aí isso é algo interessante. Porque muitas vezes, amados, a igreja ela reproduz um contexto social, ideológico de sua região. É uma tendência, não estou dizendo que mas é uma tendência a ser assim. E aí, em Laodiceia, havia também uma grande indústria têxtil. Lá havia muitas fábricas de tecido. Quem sabe, por conta disso, é que o Senhor disse que a igreja estava nua. Ou seja, o Senhor está dizendo, vocês vestem outros, vocês se vestem, o corpo, mas o espírito de vocês, a posição de vocês em Cristo é uma posição de nudez. Então, essa igreja era uma igreja que estava localizada numa cidade que era um grande centro bancário, um grande centro têxtil. Essa cidade também tinha uma outra distinção, que em Laodiceia havia faculdades de medicina. Em Laodiceia havia confecção de uma indústria de farmacologia. Olha que interessante. Então lá se produzia colírios, lá se produzia remédios, e aí você vai ver, mais uma vez, o contexto da mensagem se adequa muito à realidade dessa cidade. Era uma cidade muito turística também. Por quê? Porque Laodiceia ficava entre duas cidades, ficava entre Colossos e Herápolis. E olha que interessante, a cidade de Colossos, ela era famosa por conta das suas águas frias, as suas águas geladas, e essas águas tinham uma finalidade terapêutica. Do outro lado tinha Hierápolis. Herápolis era conhecida por suas águas térmicas, suas águas quentes. Então, perceba, de um lado tem Colossos com água fria, do outro lado tem Herápolis com água quente, e no meio dessas está Laodiceia com águas mornas. E aqui é interessante que as águas mornas de Laodiceia não produzia algo farmacológico, algo terapêutico, diferentemente de Colossos e Herápolis. E aí o Senhor traz mais uma vez uma mensagem baseada nesse contexto. E aí eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta e o seu coração também, e nós vamos caminhar agora no texto sagrado, tá certo? Então observa aí comigo, capítulo 3, versículo de número 14, e a Bíblia diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Senhor começa essa carta descrevendo quem Ele é. E aí ele vai dizer que Ele é o Amém, ou seja, Ele tem a palavra final. Não existe nenhuma outra palavra que possa ser dada após Ele. E essa mensagem é muito extraordinária, em especial ao cenário brasileiro hoje, onde nós vemos a palavra de duas pessoas, uma se colocando contra a outra, cada um se achando paladino da verdade, e deixando muitas vezes algumas pessoas ali com a sensação, quem é que tem o amém? Quem é que tem a palavra final? E aí a gente percebe que o amém não está em nenhum deles. O amém não está em nenhum de nós. A palavra final não procede de lábios, de criaturas finitas. A palavra amém, ela procede unicamente de uma pessoa. E quem é ele? É esse que está sendo revelado durante todas as igrejas. É Cristo, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Ele é o fiel, ele é o verdadeiro,
Aqui ele é descrito como aquele que é o Amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Não existe esconderijos da fala do Altíssimo. Não existe uma vontade escondida. Não existe algo que é não íntegro na vida de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é fiel. Ele é a fiel testemunha. O que ele diz é. O que ele diz não é uma possibilidade, não é uma teoria, não é uma vertente da verdade. Cristo é a fiel testemunha. E aqui, como aquele que é fiel, aqui, como aquele que tem a palavra última, ele agora começa a fazer um diagnóstico da igreja. Por quê? Simplesmente porque ele é aquele que tem olhos como chama de fogo e ele é aquele que pode descrever quem de fato somos. E aí, quem é Laodiceia? Versículo 15. Acompanhe a sua Bíblia. Conheço as tuas obras. Olha aqui, mais uma vez, aquele que tem a palavra última, aquele que é fiel e verdadeiro, diz assim, eu conheço vocês. Ou seja, a ideia que eu tenho de vocês não é uma cosmovisão. A ideia que eu tenho de vocês não é uma teoria, não é uma percepção de uma realidade ou de um fato. Ele é fiel, ele é o Amém, ele é verdadeiro. E agora este que tudo sabe, ele chega e diz assim, eu conheço as tuas obras. E agora ele vai fazer o diagnóstico dessa igreja. E ao descrever que conhecia a obra daquela igreja, ele diz que nem és frio, nem és quente. Ou seja, vocês nem estão do lado de Colossos, com as suas águas quentes, e vocês nem estão no lado de Herápolis, com as suas águas quentes. Vocês são nem quente, nem frio. Quem dera fostes quente ou frio, assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, perceba aqui algo interessante. Jesus identifica aquela igreja como uma igreja morna, ou seja, uma igreja que tem uma carência extraordinária. A carência dessa igreja não é a carência financeira de Filadélfia. A carência dessa igreja, amados, não procede numa pobreza, numa relevância social. A carência dessa igreja é que essa igreja precisa urgentemente de um avivamento. Essa igreja precisa de um despertar do Espírito. É interessante que na Escritura existem pelo menos 3 temperaturas. Existe uma temperatura à luz de Lucas, capítulo 24, versículo 32, de um coração ardente. A Escritura diz que os discípulos no caminho de Emaús começam a conversar com Jesus e dizem assim, você não sabe que quando ele pregava ardia o nosso coração? Então a primeira temperatura do ser humano é uma temperatura de fervor, e esse fervor aqui é de uma espiritualidade piedosa, é de alguém que se alegra com a pregação, que vibra com o louvor, é de um cristianismo contundente e fervoroso. Entretanto, existe uma outra temperatura descrita na Escritura, que está em Mateus capítulo 24, versículo 12, que é o coração frio. A Escritura diz que nos últimos dias o amor esfriará. E aí chega a outra temperatura, que é a temperatura de Laodiceia, que é o morno. Ele nem é quente, nem é frio, nem é crente, nem é desviado, nem junta, nem espalha. É o famoso chuchu, que não faz diferença alguma. E aqui é interessante que Jesus conhece quem somos. Isso aqui deve produzir em nós uma atenção, amados, que Jesus e Satanás não por onisciência, mas por observação, é claro, ele conhece a maré espiritual da igreja. Ele conhece as inclinações do nosso coração.
Ele conhece pelo que, de fato, investimos as nossas forças e energia. E aqui o Senhor dá o diagnóstico na igreja. E o diagnóstico da igreja é: vocês são mornos. O problema de Laodiceia não é teológico, não é heresia. O problema de Laodiceia não é moral. O problema de Laodiceia é que esses crentes, eles estão distantes do Senhor. Eles vivem num ritualismo morno, numa liturgia sem fervor, numa espiritualidade de fachada. E isso inquietou o coração de Jesus Cristo. Observe na sua Bíblia, versículo de número 15, a Bíblia diz que o Senhor conhece essa igreja, conhece o comportamento dessa igreja, e isso produziu tristeza ao Senhor, porque essa igreja não é uma igreja íntegra. Amados irmãos, um crente frio é algo lamentável de se perceber. Laodiceia se considerava muito rica, mas tinha um problema. E o problema dessa igreja é que ela não é autêntica quanto ao que ela defende enquanto Evangelho de Jesus. Existe muito mais autenticidade num ateu, com seus pressupostos ateístas, e que vive como ateu, do que num cristão que vive como ateu. Em um cristão que vive como mundano, existe menos integridade e honra num cristão que se diz cristão, mas a sua vida aborta o Evangelho, a sua vida aborta os princípios do Sermão do Monte. Aqui, essa igreja, Jesus identifica ela como pior do que um incrédulo. Quem dera fosse quente ou frio. Ou seja, Jesus observa que essa igreja, ela não é autêntica com os seus atos. Mas essa igreja é revelado a ela um outro problema. Versículo 17. Olha para a sua Bíblia. O 17 diz assim: pois dizes, estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha que coisa chocante o Senhor Jesus faz agora. Jesus identifica aquela igreja, uma igreja narcisista, uma igreja prepotente, uma igreja altiva, cheia de jactância no coração, que ela diz assim: olha, eu não preciso de coisa alguma. Eu sou rico, eu estou vestido, eu não necessito de coisa alguma, porque eu tenho visão, eu tenho roupa e eu tenho dinheiro. De que é que eu preciso? Essa igreja é uma tragédia, e ela é uma tragédia porque ela não consegue ter uma visão correta de si mesma. Ela está absolutamente tomada pela autoconfiança. Essa igreja está à beira, se não já caiu na ruína, porque a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Laodiceia se considerava rica e era pobre. Sardes se considerava viva e estava morta. Esmirna achava que era pobre, mas era rica. Se achava fraca e era forte. Essas são as palavras do Senhor. E aí o Senhor começa a trazer a essa igreja um grande espelho que não tirava o extrato bancário de sua conta, que não estava sendo analisada a qualidade de sua roupa. E aí o Senhor apresenta essa igreja quem é que ela é. E quem ela é? Ela é soberba. Ela se acha detentora de todo saber e de todas as coisas. E aí a gente se depara agora com a segunda lição. Aquele que faz o diagnóstico, ele agora faz um convite a essa igreja para que ela, de fato, encontre aquilo que ela diz ter. Porque ela não tem o que ela diz ter. Ela tem uma visão equivocada dela mesma. E aí vem o versículo 18.
O versículo 18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Meu amado irmão, isso aqui é uma dinamite no ego da igreja. Aquela igreja que diz assim, nós já temos tudo, nós não precisamos de nada. Aí Jesus diz assim, vocês não têm nada. E se vocês quiserem ter, vocês não conquistarão pelos seus próprios métodos. A riqueza que vocês precisam, ela não vem do comércio, ela não vem da indústria, ela não vem da medicina, ela não vem dos colírios que são produzidos aqui em Laodiceia, ela não vem do comércio de tecido, ela não vem de canto algum. Se vocês quiserem ter o que vocês dizem que tem, mas não tem, eu aconselho vocês que comprem, mas comprem de mim, diz o Senhor. Ou seja, amados, a verdadeira riqueza, ela não é conquistada por um sobrenome, pelo edital de um concurso. A verdadeira riqueza não vem pelo suor do teu rosto. A verdadeira riqueza vem do Senhor. E aí ele diz assim, eu quero aconselhar vocês que comprem de mim ouro refinado. Ou seja, aquela igreja que se dizia rica, Jesus olha para ela e diz assim, vocês são pobres. Vocês não têm nada. Eu aconselho vocês a comprarem o verdadeiro ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vocês acham que vocês têm tecido para vender, para cobrir o corpo de vocês? Eu quero dizer a vocês que vocês estão nus. Vocês estão desprovidos. E aí o Senhor começa, amados irmãos, a dinamitar toda a estrutura, não só econômica da igreja, mas existencial. Jesus se apresenta a essa igreja como o único que é suficiente para nos dar algo que de fato tem valor. A suficiência vem de Cristo, não da igreja. Nós devemos levar as pessoas a Cristo, não ao culto. Nós devemos levar essas pessoas, por meio da pregação, até o Cristo crucificado e não até a igreja. Nós temos um costume de levarmos as pessoas à igreja, levarmos as pessoas ao culto, trazermos as pessoas à live, mas nós só podemos fazer até aí. O que as pessoas precisam é chegar até Cristo, até chegar ao Cordeiro, para que dele venham ter a verdadeira riqueza. Meus amados, quantos ricos são pobres? Quantos milionários estão deprimidos nos seus apartamentos gigantescos, nas suas casas de fazenda, nas suas casas de praia, com suas piscinas de borda infinita. Quantas pessoas que têm tantas coisas, mas não têm nada, olham para as suas riquezas e ainda continuam lambendo as suas feridas da depressão, da ansiedade, porque conseguiram ter uma economia no banco, mas não conseguem ter uma satisfação na alma. E o Senhor diz assim, eu quero dizer a vocês, comprem de mim. Porque vocês são pobres, vocês são nus e vocês são cegos. Veja só, Jesus pega toda a estrutura da cidade, toda a estrutura da igreja e diz assim, isso aí não vale de nada. Amados, quantas vezes os nossos problemas cospem nos nossos diplomas? Quantas vezes, amados, os nossos conflitos domésticos zombam dos nossos anéis de formatura? Quantas vezes as nossas faculdades, as nossas bandeiras de cartão de crédito
das mais brilhantes que possam ser, zombam das nossas tristezas, porque podemos comprar uma viagem, mas não podemos comprar a paz, podemos comprar um carro, mas não podemos trazer satisfação para a nossa alma. E aí nós nos vemos exatamente aqui, percebendo que o que nós precisamos é de Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo chama essa igreja a comprar dele. E aí o que é que ele faz? Olhe para a sua Bíblia, versículo de número 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Olha que coisa linda aqui, amados. Jesus desmorona o alicerce pirata dessa igreja, que são as riquezas, que são o seu ego, que são a estrutura. Quem sabe quantos de nós, ou quantos da população brasileira hoje, está degustando de um momento de ansiedade, um momento de tristeza, porque colocamos a confiança em homens. E aí o Senhor desmorona, ou permite que isso ocorra, para que nós venhamos nos lembrar que as riquezas desse mundo, que a economia desse mundo, que as pessoas desse mundo não são fiéis como Cristo. Não são o amém. Não é o verdadeiro. E aí o Senhor desmorona, mas ele faz isso não para chacoalhar as nossas emoções. Ele faz isso não para nos desconstruir. Ele faz isso porque nos ama. Ele diz assim, eu disciplino. Mas eu disciplino quem? Eu disciplino aqueles a quem eu amo. Então o Senhor às vezes manifesta, amados irmãos, o seu amor em nós através da vara. E ele continua. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha aqui a palavrinha chave de novo. Arrependimento. Essa palavra percorre praticamente todas as igrejas. As igrejas que quiserem um momento de renovação, um momento de reconstrução da sua espiritualidade, só será possível por meio do caminho do arrependimento. E aí o Senhor agora faz um convite a esta igreja ao arrependimento. E esse arrependimento, amados, veja que lógica extraordinária esse texto. Ele diz assim, sê zeloso e arrepende. Olha o 20. Eis que eu estou à porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto que muitas vezes é usado para incrédulo, esse texto que muitas vezes é usado para aqueles que não fazem parte da fé, da aliança, das promessas, aqueles que nunca entraram, quem sabe, numa igreja. Esse texto que muitos evangelistas usam nessa perspectiva, sabe para quem ele foi direcionado? Para mim e para você. O Senhor convida os arrogantes, os soberbos, os narcisistas, aqueles que vão à igreja e querem que tudo gire em torno deles. O grupo de louvor, o coral, o pastor, o departamento infantil, todo mundo tem que girar em torno dele, porque se não girar em torno dele, é uma igreja frígida, é uma igreja apática, é uma igreja distante. Mas isso, na realidade, reflete uma baixa autoestima dessa pessoa, um narcisismo dessa pessoa, que não sabe dizer como João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua, que não sabe sobre os bem-aventurados, por quê? Porque o Senhor quer comunhão. O Senhor agora diz para mim e para você, arrependa-se, porque eu estou à porta. Em muitos corações de alguns cristãos, Cristo está à porta, batendo. E às vezes o nosso ego,
às vezes as nossas opiniões irrefutáveis, muitas vezes fazem com que não tenhamos uma comunhão com Cristo, que é devida. O versículo 20 diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que é que ele faz? Ele vai entrar em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, o Senhor faz uma oferta de comunhão. Porque é isso que essa igreja precisa, é de comunhão. E aí, terminando, ele faz agora uma promessa a essa igreja. A terceira lição, o que é comum nas igrejas, né? Sempre ele faz uma autoapresentação, em seguida ele faz um elogio, uma denúncia, um chamado ao arrependimento e depois ele faz uma promessa. E aqui a Escritura diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Perceba que o Senhor agora faz uma promessa a essa igreja de que aqui na terra ele está à porta, ele bate. Ao abrirmos por meio do arrependimento, como é que a gente abre essa porta, irmãos? Quer dizer, entra Jesus? Não, é mais do que isso. A chave que abre essa porta para a entrada de Cristo reinar em nossos corações só é uma, que é o arrependimento. É a capacidade de olhar para nós mesmos e perceber o quanto somos carentes da graça. E aqui não é só, amados irmãos, aquela ideia: eu sou um miserável, eu sou um pobre mesmo. Aquela autocomiseração, não. Arrependimento não é autocomiseração. Arrependimento não é autossacrifício. Arrependimento é a disposição de reconhecer quem somos e somos pecadores e termos uma disposição a produzir frutos que desconstruam as nossas obras pecaminosas. É isso que João vai dizer, né? Produzir frutos dignos de arrependimento. Arrependimento vai além do reconhecimento do erro. Arrependimento vai além da tristeza pelo erro. Arrependimento é: filho pródigo, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como servo teu. Ou seja, arrependimento é a capacidade de dizer: eu errei. Arrependimento é a capacidade de fazer: eu volto para casa. Arrependimento é ter a disposição em reconhecer e ter um coração liberal para dizer: eu vou voltar para casa. E se o Senhor quiser, eu vou ter uma vida de escravo. Faz-me como um servo, porque eu não agi como filho. Eu agi de um coração obstinado. Eu me revoltei contra a paternidade de Deus, contra o pastoreio do bom pastor. Eu me insurgi contra o evangelho. Então eu vou fazer isso, vou voltar para casa, vou assumir os danos dos meus atos. Isso é arrependimento. É isso que abre a porta para o Senhor ter uma comunhão mais aguda conosco. Uma vez que isso é feito, o Senhor diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Ou seja, amados, aquele que é o amém e aquele que é o fiel, agora ele diz que aos vencedores, eles estarão com Cristo na eternidade, no seu governo, no seu trono, e estarão em comunhão mais ampla com Cristo. Aqui, amados, nós somos desafiados a olhar para estas 7 igrejas e olhar para o nosso coração e com quem ou com qual estamos parecendo. E suplicar a Deus que nos ajude para que quando o nosso pé resvalar nas seduções do pecado, que nós venhamos ter a humildade, a coragem de dizer: Senhor, me perdoa.
Senhor, me ajuda. No nome de Jesus. Amém. Eu queria nesse momento orar, irmãos, pedindo a Deus a sua graça sobre as nossas vidas, e o Espírito Santo do Senhor nos ajudasse nessa caminhada. Vamos orar? Bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo, livra-nos de toda vaidade, livra-nos de toda autossustentação, ou de toda autocomiseração, que muitas vezes, ó Deus, é o outro lado da soberba, é o outro lado, é uma outra forma de chamarmos atenção ao declararmos que somos feios, que somos corruptos, é uma falsa humildade. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a termos uma fé verdadeira e piedosa. Ajuda-nos a de ti comprar o verdadeiro ouro refinado. Abre os nossos olhos e veste-nos com o manto da tua justiça. No nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, amanhã nós vamos dar continuidade a essa série, e amanhã nós vamos ter a presença do pastor Joelson Gomes, e o pastor Joelson vai estar falando sobre o capítulo 4 e o capítulo 5, e aí nós vamos ter a visão do trono e do livro, né? Então nós vamos estar observando isso aí. Então queremos convidar você a estar conosco amanhã, às 20 horas, e aí nós vamos ter essa live com a presença do pastor Joelson, tá bom? Então que Deus abençoe cada um dos irmãos, no nome